Definição de impulso e variação de movimento. O impulso também pode ser definido como sendo a variação da quantidade de movimento. O impulso pode ser definido como a variação da quantidade de movimento, que é o caso que nós temos aqui, ó. Se você pegar a quantidade de movimento final menos a inicial, você tem o impulso, ou seja, aquilo que impulsionou para ser menor a quantidade e passando a ser uma maior quantidade de movimento. Isso é o impulso. Como o impulso é força vezes a variação de tempo, nós temos força vezes ΔT aqui, significando impulso. Significa a nossa letra I. E a variação da quantidade de movimento é só você pegar a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. A final menos a inicial. Q final menos Q inicial. Como a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então você vai pegar mv final menos mv inicial. Temos então a equação um pouquinho mais longa, que é, no lugar da letra I, a gente coloca o valor de I, que é força vezes o ΔT. Força vezes o ΔT é o impulso. E o impulso é o mesmo que a variação da quantidade de movimento, ou seja, quantidade final menos quantidade inicial. Vai ser sempre a massa vezes a velocidade final, que seria a velocidade 2 aqui, né? Menos a massa vezes a velocidade inicial, que é a velocidade 1 aqui. Seria o mesmo que escrever essa equação da seguinte forma, ó, que o impulso é igual ao Q final menos o Q inicial. Só que o problema é que o Q final vale mv2 e o Q inicial vale mv1, velocidade 1. Então a equação que nós vamos utilizar é força vezes ΔT é igual a mv2 menos mv1, certo? Para isso, vamos colocar aqui do ladinho, então, vamos colocar as variáveis, destacar aqui os nossos dados do exercício. A quantidade de movimento que nós temos, a gente vai encontrar ao longo do exercício, certo? Ela nem vai aparecer como letra Q, vai aparecer mv2 e mv1, certo? Agora, qual é a massa que deu no exercício? A massa do exercício é 2 kg. Então, olha que interessante, já está em quilograma, não vamos poder precisar, né, de mexer nela. A velocidade dela é 3 metros por segundo. A velocidade dela é 3 metros por segundo. Então, eu tenho que a velocidade é 3 metros por segundo. Essa velocidade de 3 metros por segundo é a velocidade 1. Então, a velocidade 1 dela, que é a primeira velocidade, é 3 metros por segundo, a velocidade 1. E ela sofre a ação de uma força constante, passando a apresentar depois de 10 segundos. Então, a variação de tempo aqui vai ser 10 segundos, certo? 10 segundos. Passou a ter uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, a velocidade dela, ó, aqui era a velocidade 1, que era 3, a velocidade 2 dela passou a ser 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Determine o valor da força que age sobre o corpo. Então, é para encontrar o valor da força que age sobre o corpo. É para encontrar a letra F. Então, agora vamos substituir aqui. Qual que é a letra F que nós temos na nossa equação aqui? É a letra F mesmo, porque é ela que nós temos que encontrar. Vezes o ΔT, qual é a variação de tempo que nós temos aqui? O exercício falou que a variação de tempo foi 10 segundos. Qual é a massa que nós temos aqui? É 2 kg. Qual é a velocidade 2 que nós temos aqui? É 8. Agora vem aqui, ó, menos, né? Menos, a massa continua igual, né? A massa continua valendo 2 quilos, vezes a velocidade 1. A velocidade 1 nós temos ali no cantinho que vale 3. Então, F vezes 10 vai dar 10F aqui, ó, 10F, que é igual. Aqui nós temos 2 vezes 8 e aqui nós temos 2 vezes 3. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 3, 6. Então, aqui vai ficar menos 6. 16 menos 6. Então, eu tenho que 10F é igual a 16 menos 6. 10F é igual a 10. Então, eu tenho que F é igual a 10 dividido por 10. Então, a força que nós temos aí para que ocorresse essa quantidade de movimento, esse impulso, foi 10 sobre 10, que foi 1 newton. Foi 1 newton. Apenas 1 newton fez todo esse estrago aí, né? Fez a massa de 2 kg acelerar
de 3 metros por segundo para 8 metros por segundo. Isso durou um total de tempo aí de 10 segundos.